nesse segundo domingo de maio, eu venho aqui prestigiar a mulher, esse ser cujo Deus fez questão de escolher para guardar o tesouro mais precioso, e não há dinheiro no mundo que possa comprar. Também não se pode roubar, e muito menos achar. Mas Deus, no alto da sua plenitude, sabendo que um poder de tamanha magnitude não podia ser guardado em qualquer lugar. Então, escolheu Deus um receptáculo e lhe deu o nome de mãe. E o poder tão precioso que guardou dentro do receptáculo o nomeou de sentimento materno. Conseguindo Deus, assim, estabelecer o equilíbrio entre os seres da terra. Amém, pessoal? Então, pessoal, você já parou para pensar como seria o mundo sem esse poder, esse tesouro tão precioso que Deus, criado por Deus, que é o sentimento materno? Com certeza, o mundo já teria instaurado o caos, não é mesmo? Aproveitando esse momento que eu estou falando, desse poder tão precioso, eu gostaria de trazer aqui um relato bíblico que retrata bem este poder que eu acabei de mencionar. Está em 1 Reis, capítulo 3, versos 16 ao 28. É pequeno. Se você puder ler depois, para ter um melhor entendimento. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui para explicar melhor. Aconteceu que duas mulheres prostitutas chegaram diante do rei. A primeira mulher disse: "Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Aconteceu que eu dei à luz e 3 dias depois esta mulher também veio dar à luz. Sucedeu que enquanto ela dormia, ela rolou sobre seu filho matando. Então, enquanto eu dormia, ela apanhou o meu filho vivo, o colocou nos seus braços, pegou o seu filho morto e colocou nos meus braços. Sucedeu que quando eu acordei de madrugada para dar de mamar para o meu filho, eis que estava morto. Mas, ao clarear o dia, eu percebi que não era meu filho. Então eu disse para ela que o meu filho era o vivo, que estava nos braços dela. Ela disse que não, que o filho dela era o vivo e que o meu era o morto. Então aquilo deixou o rei confuso, porque aquelas duas mulheres estavam muito convincentes. Mas o rei precisava resolver aquela questão. Então, foi aí que o rei teve uma brilhante ideia. O rei disse: já que uma diz que o menino vivo é seu e que o morto é seu, e que o morto é seu e o vivo é seu, então tragam-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: divida o menino em 2 partes. Dê uma parte a uma mãe e a outra parte a outra mãe. Então a mãe, cujo filho vivo, gritou, porque o amor do seu filho, o amor de mãe se aguçou pelo seu filho. E ela disse: não, de modo nenhum o faça mal. Dei o meu filho vivo a ela. Então a outra gritou: não, divida o menino, nem para mim e nem para você, nem para ela. Então imediatamente o rei
percebeu ali quem realmente era a mãe do menino e mandou que entregasse a criança à sua mãe verdadeira. Então, aí, perceba que a partir daí, do sentimento da mãe, o rei percebeu quem era a mãe da criança. E com certeza a outra mãe, além de perder o filho, com certeza foi punida, né? Então é esse o amor materno, o que ele é capaz de fazer, de renunciar. Amém, pessoal? Emocionante essa história, né, pessoal? E interessante essa atitude de renúncia que traz esse sentimento materno. E observa que em quase todas as situações, por exemplo, uma coisa mínima, uma mãe sai decidida a fazer compras só para ela. E quando ela retorna, ela percebe que trouxe mais coisa para o filho do que para ela. E essa atitude de renúncia em quase todas as situações. O filho sempre vem em prioridade. E o interessante é que não é sacrifício para ela, é prazeroso. Tudo para essa mãe é em função desse filho. Então tem uma coisa que eu gostaria muito de deixar claro aqui, do meu ponto de vista, né? A mãe, ela é incomparável. Como assim? Veja bem, quando Deus criou a mãe, no caso, ele fez uma só, a mãe e o pai, que também é muito interessante, mas que eu vou falar sobre o valor dele em outro vídeo, porque hoje é a vez da mãe. Mas, perceba que Deus criou, nós podemos ter vários irmãos, podemos ter vários tios, primos, mas 4 avós, 2 avós e 2 avós. 2 avós e 2 avós. Mas pai e mãe, nós só podemos ter um. Pai e mãe são únicos na nossa vida. Nós só podemos ter ele. Então, nós só podemos ter uma mãe, uma única mãe. Então, aí que vem o que eu quis dizer, que a mãe é incomparável. Muitas das vezes, tem determinados filhos que, por ser tratado bem, talvez por uma mãe de um amigo, por uma professora ou por uma amiga muito importante, muito legal, por ele ser tratado tão bem, com respeito, com carinho, ele tende a comparar essa pessoa. Ele diz, muitas das vezes, essa pessoa é tão bacana que é uma mãe para mim. É como se fosse minha mãe. Aí é que tá essa parte. Não é errado a pessoa considerar tanto essa pessoa que faz tanto bem, né? Mas comparar a mãe não dá. Porque a mãe, essa mulher, mãe, é capaz de tudo por você. Essa pessoa convive com todos os seus eus. O seu eu arrogante, o seu eu estúpido, o seu eu emburrado, o seu eu, todos os seus eus. E ela passa por cima de todos esses defeitos por amor de você, por amor desse filho. Ela não pensa 2 vezes se ele magoar e depois, logo em seguida, voltar e pedir perdão. E se não pedir também, ela o ama do mesmo jeito. Mesmo que chateada, magoada,
mas o amor dela permanece ali. Em contrapartida, aquela pessoa que te faz tanto bem, basta você magoar ela tantinho assim, mostrar só um pequenino do seu eu, aquele eu que a sua mãe suporta, só esse pequenininho eu, ela já não vai sentir esse mesmo amor por você. Com certeza. E se essa pessoa for mãe de um amigo seu e você por algum motivo romper a amizade com o filho dela, naquele momento ela deixa de ser a sua mãe. O que não acontece com a sua mãe quando você briga com um irmão, se desentende, e então você talvez seja o errado da situação. Mas a sua mãe pode até te chamar atenção, ela vai te punir talvez, ela vai te exortar, fazer alguma coisa para te educar, mas o amor dela tá ali, da mesma forma que ela sente pelo outro, e nada vai mudar. Então percebe a dimensão, a diferença aquela pessoa é como se fosse a minha mãe? Percebe aí o tamanho do erro que você está cometendo com a sua mãe? Comparando ela? Mãe é única. Mãe é incomparável. Não dá para comparar a mãe com ninguém. A mãe é o porto seguro do filho. Quando ele está desesperado, quem é a primeira pessoa que o filho procura? É a mãe. Quando ele está feliz, ele vive, ele brinca com os amigos. Mas quando ele está na necessidade, ele sabe que ele pode procurar ela e que ele vai encontrar. Aquele porto seguro vai estar ali. Sempre e sempre e sempre para ele. E com os braços abertos sempre para perdoar se ele errou. Nunca diz não. Esse é o sentimento materno. Essa é a pessoa incomparável. Ela é única na sua vida. Percebe que se essa pessoa, se você perder essa pessoa, não vai ter nenhuma outra no mundo que vai, como eu posso dizer aqui, substituí-la. Ninguém pode substituir a mãe. Então, quando se perde uma mãe, perdeu. Você perdeu o seu porto seguro, perdeu aquela terra onde você vai pisar firme. Ela vai se abrir, ela não está ali mais. Então, por isso que eu falo, valoriza a sua mãe enquanto você a tem. Porque depois que perde, filha, filho, você não vai mais encontrar ninguém à altura dela. Uma pessoa que cuida de você todo o tempo, que pensa em você em primeiro lugar na vida, não vai existir outra. É só ela, essa mulher incomparável. Então, existe um mandamento, ela é tão importante, a mãe, que ela está no mandamento, que diz, honra teu pai e tua mãe. Para você ver quanto é importante. E o que é honrar? É respeitar, é admirar, é amar, é dar carinho. Pelo menos retribuir um pouco desse grande amor que ela dá. Então, pensa nisso, filho. Pensa nisso, filha. E dá um pouco desse amor que ela te dá, só um pouquinho. Pelo menos, ela já fica feliz. Porque mãe é assim. Basta o filho chegar e dar um sorriso para ela. Parece que o dia dela já mudou tudo. Porque ela vive em função do filho, né? Isso é o sentimento materno. Esse é o grande poder que Deus colocou dentro dela, que se chama sentimento materno. Amém, pessoal? Então, pessoal,
Para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de homenagear aqui todas as mães, dando os parabéns para todas as mães, tanto aquelas que geraram seus filhos, que deu à luz, quanto aquela mãe que não pôde gerar seu filho, que não deu à luz, mas ela não deixou que o seu sonho de mãe fosse interrompido. Ela correu atrás desse privilégio de ser mãe e é uma mãe tão importante quanto a mãe que gerou seu filho. Eu quero aqui parabenizar a todas as mães, essas mulheres forjadas por Deus, regada pelo Espírito Santo e sempre guiada pelo amor de Jesus. A todas essas mães, os meus parabéns. Então, pessoal, estamos chegando ao final do vídeo. Eu gostaria de pedir para vocês deixar o seu like e também para comentar. Eu gostaria muito que vocês comentassem e que se inscrevessem no canal, que isso vai ser muito importante para mim. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye.